Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o nosso bate-papo Carlotas. Hoje a gente está com uma convidada muito especial que a Fabi vai apresentar para a gente daqui a pouco. Mas antes, deixa eu só falar rapidinho de Carlotas. Para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca olhar e cuidar das relações. A gente faz isso por meio de muitas coisas. Eu acho que vou convidar vocês a irem no carlotas.org, vai lá, ver tudo que a gente faz. O nosso, assim, o tesão mesmo é empatia, respeito e diversidade. É isso que a gente gosta de falar aqui. E hoje, calma aí, vou passar, antes de passar para a Fabi, eu vou me autodescrever, eu sempre esqueço. E eu fico nervosa, dá para ver na minha voz que eu tô nervosa. Bom, eu sou uma mulher branca, de óculos com aros escuros, um cabelo no ombro moreno, um pouquinho com os fios brancos, uma blusa preta, uma malha preta. Atrás de mim tem um cavalete com algumas pinturas embaçadas, que tá embaçadinho, não dá para ver muito bem. E é isso, vou passar a bola para minha musa, minha chefa, Fabiana Gutierrez. Oi, pessoal, ouvindo e assistindo o Bate-Papo Carlotas. Eu sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, abaixo do ombro. Estou com uma camisa preta, que é metade um coração, metade um cérebro. No meu fundo é uma parede meio creme, com um vaso de flor aqui do meu lado esquerdo. E começando aqui esse papo, que eu não vou alongar muito a introdução, porque hoje a gente tem muita coisa para falar com uma parceira muito querida, que a gente já começou a ensaiar uns trabalhos juntos. Vou ler aqui a bio dela, para não falar nada errado, porque eu acho que merece toda a apresentação formal. E o papo vai ser muito bom. Então, a Lorena é jurista criminalista especializada no atendimento de vítima e autores de agressão. Iniciou sua carreira trabalhando com crianças e adolescentes em situação de risco no Brasil e na França. Posteriormente, atuou no OFPRA, que é o Escritório Francês para a Proteção de Refugiados e Apátridas, lidando com solicitantes de asilo, especialmente vítimas de tráfico humano. Sua trajetória inclui também trabalho com mulheres vítimas de violência, formação em comunicação não violenta e práticas restaurativas. Atualmente dedica-se a compartilhar seus conhecimentos para lidar com situações de violência e promover relações humanas na sociedade. Então, queria dar muito boas-vindas a Lô aqui no nosso bate-papo. O nosso tema hoje, a gente vai tratar de algo que está bastante em voga nas organizações, que é a questão do assédio. Né, anualmente as empresas têm que passar pelos treinamentos, rever isso e essas práticas todas. Então a gente vai focar aí um pouquinho no assédio. Lô, muito bem-vinda. Queria que você corrigisse ou acrescentasse alguma coisa na sua apresentação e já começasse falando um pouco dessa conceituação, né? A gente tem usado muito a palavra assédio, às vezes a gente até ouve as pessoas brincando, entre aspas, que eu estou assediando, ou fala que eu estou assediando, a gente usa, às vezes, erroneamente essa palavra, então, da gente já começar todo mundo entendendo, quando a gente fala de assédio, a gente está falando do quê? Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Carla. Fabi, obrigada pela apresentação. Então, vou fazer também minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo levemente cacheado, que vai até os ombros. Eu estou com olhos pretos. Eu estou usando uma corrente com algumas perolas. E eu estou com uma blusa azul e meu fundo é bege. É isso. Eu não tenho nada para acrescentar, você resumiu perfeitamente minha bio. Só falando para nosso público que eu sou franco-brasileira, que eu nasci e fui criada na França, então é por isso que eu tenho um sotaquezinho que não dá para esconder. Então, pegando o gancho já da sua pergunta, eu gosto muito já de definir os conceitos, porque como boa jurista, eu gosto de falar do que a gente está falando. Porque mais ainda no período do carnaval, todo mundo fala, é assédio, quando se trata de importunação sexual na real. Então, vamos definir primeiro o que é assédio moral e o que é o assédio sexual. É interessante ver que no Brasil não há uma legislação, não é um crime ainda, não está tipificado como um crime de assédio moral. Então, a gente vai ver a jurisprudência, a doutrina, o que ela fala a respeito. Então, o assédio é, basicamente, humilhação e o constrangimento repetitivo de longa duração.
Só nessa expressão, a gente entende que não basta um único ato. Tem que ter pelo menos 2, 3 para configurar-se o assédio moral. Isso é bem interessante porque a Organização Internacional do Trabalho, ela fala que um ato só pode configurar o assédio, mas o Brasil ainda não ratificou essa parte, então para o Brasil agora ainda precisa de mais de um ato, tem que ser repetido e de longa duração. Agora, falando do assédio sexual, bom, depois a gente vai entrar mais nos conceitos, mas só falar a definição assim, o assédio sexual é interessante, que é um crime, sim. Ele é tipificado no Código Penal brasileiro, e aí ele vai abranger somente quando é um constrangimento à conotação sexual no local do trabalho, do superior a um subordinado, independentemente do sexo. Aí sim vai se configurar como assédio sexual no Código Penal. Mas para a doutrina trabalhista, a jurisprudência trabalhista, pouco importa essa relação hierárquica. Tem que falar para as pessoas que não entendem, talvez, bem o sistema judiciário, que tem um ordenamento trabalhista e penal. Estou só ressaltando que tem também o assédio sexual, pode ser uma infração. Espero estar clara, porque senão eu vou desenvolver muito. Por favor, vocês me falam. Então, a diferença é assédio moral não tem conotação sexual e tem que ser mais de uma vez, enquanto o assédio sexual tem que ter uma conotação sexual, porém pode bastar somente um ato e pode se configurar a conduta de assédio sexual. Resumindo. Você trouxe uma palavra logo no começo, Lô, que você falou sobre importunação sexual. Qual que é a diferença entre assédio e importunação sexual? Então, se eu vou falar no âmbito criminal, que é minha especialidade, o assédio sexual precisa de uma relação hierárquica, tá? Com toque ou sem toque. O assédio não precisa pegar. Pode ser comentários, pode ser piadas à conotação sexual, mas tem que causar um constrangimento e tem que ter a intenção, estou falando no âmbito penal, gente, tem que ter a intenção de obter favor sexual, independentemente que isso aconteça ou não, tá? Ele vai fazer, o chefe vai fazer uma chantagem, ou de melhores condições de trabalho, vou te dar uma promoção se você sair comigo, ou se você fizer aquela coisa sexual comigo, ou prometer que não vai prejudicar. Olha, você viu, a gente está demitindo um monte de pessoas, mas se você jantar comigo, não vai acontecer com você. A importunação sexual é independentemente que seja no local do trabalho ou não. Com toque, sem toque também, não. É uma infração nova que data só de 2018, tá? Então, só para falar. Então, quando no carnaval a gente fala, assédio, na real seria mais importunação sexual. Mas na linguagem do dia a dia a gente fala assédio, mas é importante realmente definir os conceitos, porque quando a gente nomeia perfeitamente, de maneira clara, a gente consegue identificar, e quando a gente consegue identificar, a gente consegue prevenir também. E a importunação, ela também é crime, assim como a importunação sexual, assim como assédio sexual também é crime. Exato, tudo isso está tipificado no Código Penal brasileiro. Importunação sexual, assédio sexual, estupro de vulnerável, enfim. E aí, desculpa, Cá, posso ir? Engatei aqui, né? Não, estou pensando, na verdade, de ordem prática, né? O que significa falar de assédio e olhar essas questões dentro de uma organização, por exemplo, dentro das empresas? É muito importante tratar desse tema, porque quando eu entro nas empresas para falar desse tema, as pessoas já são desconfiadas. Agora tudo assédio. Assédio moral, não podemos falar nada. A liderança talvez esteja um pouco com medo de dar feedback rigoroso, porque senão a pessoa fala, é assédio. Eu escuto também as piadas dos participantes, assédio, aí vira uma bola, a gente não entende o que é. Então, sempre é importante trazer letramento para entender do que é. Se a gente
Porque eu falei, se a gente não fala de uma coisa, se a gente não define, a gente não vai poder tratar, não vai poder lidar. E porque hoje é ainda mais importante de falar de assédio, porque vem essa atualização da norma regulamentadora, número 1, a famosa NR1, que vai passar a ser fiscalizada já a final de maio. A grande novidade com essa atualização é a inclusão dos riscos psicossociais. Então, vamos definir eu estou pegando um caminho mais para falar por que é tão importante de falar de assédio. RPS é o quê? O risco psicossocial, que a gente fala também de RPS. É interessante que também na legislação brasileira não há definição, nem na NR1, nem em outra NR. Então, mais uma vez, eu vou pegar a definição da Organização Internacional do Trabalho, que fala que são aspectos do trabalho ligados a condições de trabalho, fatores organizacionais e relações laborais que têm potencial de causar dano. Então, o RPS não é o estresse, não é o burnout, não é a depressão. É a condição de trabalho que tem esse potencial de causar dano. E aonde que a gente vai encontrar esses RPS? Quais são as causas dessas RPS? Aí a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, essa definição data de 2022, ela deu três lugares. Condições de emprego, por exemplo, contrato precário, enfim, aí não tem assédio, ok, não é aqui que se encaixa o RPS assédio. Organização do trabalho, na organização do trabalho temos sobrecarga, falta de autonomia, controle excessivo, se isso for repetido, pode se configurar como assédio moral. E o terceiro fator é relações laborais, ou seja, relações interpessoais. O chefe que vai humilhar tal colaborador, vai humilhar uma vez, 2 vezes, ou vai excluir, não vai convidar, por exemplo, ao almoço com toda a equipe, ou vai omitir, fingir, ou vai dar muito trabalho, aí ele não vai poder se liberar para ir no happy hour, com fraternização, com a equipe. Então, por que é muito importante falar, o assédio já era obrigatório, com a lei Empregar Mais Mulheres, que falava que tinha um treinamento anual para todos os colaboradores. Mas agora, com a atualização dessa NR1 e a pré-fiscalização final de maio, o assédio é um EPS, que está tanto nas organização do trabalho, quanto as relações interpessoais. E o assédio, obviamente, ele não chega de um dia para outro, não. Tem uma série de atos, de atitudes, de comportamentos que, se a gente deixa de lado, vai virar uma bola de neve e vai se configurar como um assédio moral. E o que eu tenho? A empresa, pode ter passiva trabalhista, dano na reputação também, silenciamento, ninguém vai falar nada, porque vê que, não está levando em conta, vai ter muito turnover, dificuldade de reter os talentos, então isso impacta diretamente a produtividade, o lucro da empresa. Então, eu fiz todo esse caminho para mostrar o quanto o assédio não é só blá blá, não é um problema individual, é um problema estrutural. E com essa atualização da NR1, agora passou a fazer parte dos riscos ocupacionais. O RPS é como os outros riscos. Agora eles precisam ser identificados, avaliados e gerenciados. Senão a empresa pode ser sancionada. Que aula, já aprendi horrores. Deixa eu fazer o papel aqui de entender. NR1 eu sei, mas para todo mundo são as normas regulamentadoras, né? E agora tem atualizações agora em maio, acho que é isso aí. A Lorena tá chacoalhando a cabeça, ninguém tá vendo, mas ela tá falando que sim. Antes de eu passar a bola. E a RPS são esses riscos psicossociais, né? Que a gente tá chamando de RPS aqui na sigla. Tá, legal. E aí, os riscos psicossociais, eu anotei aqui, Lorena, tô tentando só entender tudo isso, tá? Porque para mim, ele pode estar dentro das condições de trabalho, da organização, que você falou, e das relações laborais. E o assédio, ele cabe nesses dois, né? Dentro da organização e das relações laborais. É isso?
É isso, não está escrito assim. Eu, com minha experiência e minha prática, eu vejo que o assédio, ele se encaixa, pode se encaixar tanto no segundo fator, causa de RPS, então tem os RPS e as causas de RPS. E a gente vai ver nas condições de trabalho, tá? Condição de trabalho que tem potencial. É muito importante falar potencial, porque quando já chegamos no assédio, a situação já está tarde demais. Já foi. Antes de chegar no assédio, é um clima que ficou mais ruim, falta de desempenho, um absenteísmo, tudo isso. Então, é por isso que é importante identificar, mapear os RPS. Então, por exemplo, uma empresa na qual tem um setor, tem a maioria dos colaboradores são homens, por exemplo, e de uma certa idade. Olha, estou fazendo um grande óbvio, mas uma certa idade, e tem uma jovem aprendiz, uma única menininha de 20 anos, ou 18, por aí. Olha, isso não significa que vai acontecer necessariamente o assédio, mas é um fator de eles temos que mapear, vigiar, para justamente impedir que possa acontecer. Esses colaboradores, por exemplo, eu não quero entrar nos estereótipos, tá? Mas imaginamos, a antiga geração está acostumada a fazer aquelas piadas de cunho sexista, desvalorizando a mulher, mas é só de brincadeira. A nova geração, hoje, está muito mais conscientizada a respeito disso. A pessoa pode se sentir desconfortável, não está na Copa, aí tem essas piadas. Os colaboradores são muito gente boa, não querem nem mexer com a pessoa, não quer deixar ela constrangida, nada. Só que se ela se sinta constrangida, aí isso pode começar a virar uma bola de neve, ela pode se sentir, nossa, não estou à vontade, vai se isolar do resto da equipe, aí depois ela pode entrar, vai começar a entrar num quadro mais... sei lá, ela vai se retrair, não vai saber como que é o primeiro trabalho, vai ter dificuldade em falar com a liderança. Por acaso, se ela fala com a liderança não foi preparada, não foi treinada para entender o que tem por trás, não me sinto tão confortável. Aí a liderança o líder pode perguntar, mas pode ser muito de boa fé, mas o que está acontecendo? Me conta. Mas você sabe, a antiga geração. Mas você vai se acostumar. Ou, mas por que você não fala para eles que você está incomodado? Olha que interessante. Esse não é má fé do líder ou da líder, é falta de preparo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que ele está minimizando a fala, a gente está vendo que ele está deslocando a responsabilidade, vai ser a pessoa que se sente mal, que vai ter que resolver a situação, e como também, talvez a líder não se sinta tão à vontade, porque não foi preparada, não recebeu uma capacitação para lidar com isso, querer já resolver o caso rápido. Mas vamos imaginar que essa pessoa, essa jovem aprendiz, começa a ficar doente porque está mexendo com ela, não sei o quê. Aí, bom, a gente vê, ela pode denunciar isso depois, já é tarde, pode processar, ou pode simplesmente sair, sumir, pedir demissão. Então, isso também vai ser uma perda para a empresa, porque ela tinha formado a jovem aprendiz, tinha passado investindo horas para ela entender como que funciona o trabalho, enfim. É difícil resumir tudo isso, porque não quero polarizar, sempre tenho muita cautela, tá? E por isso que eu falo, não quero abrir portas abertas, não quero falar que todos não é nada disso. Eu quero só mostrar uma situação grotesca, porém que existe, porque já tratei essa situação, para mostrar que como uma coisinha bem do dia a dia pode virar uma bola de neve. E aí eu sempre falo, tem que preparar a liderança, e os colaboradores também, mas vamos falar da liderança. Como acolher, porque para a pessoa falar que está desconfortável, nossa, não é fácil de verbalizar, já processar, nossa, tem algo errado. Ter a confiança, ter a coragem de bater na porta da liderança, da RH, e falar, olha, não estou me sentindo à vontade, isso demanda muita coragem. Então, hoje, eu vejo que tem muito treinamento sobre o que é assédio, a gente definir, é super importante. Mas tem que ir além disso, além do letramento. Tem que o quê? E agora, a escuta, a primeira escuta. Tem que ter uma escuta qualificada.
E também tem que preparar a liderança a saber aonde encaminhar. Porque a liderança já não sabe. Eu estou com medo de judicializar tudo. Nossa, agora tudo virou assédio. O que eu vou fazer? Tem o canal de denúncia. Será que eu não estou me sobrepondo no canal de denúncia? Não, nada está claro. Então, sempre eu falo para os clientes, não adianta ter código de conduta, políticas incríveis, mas tem que ver na prática como é. Porque um código não se sustenta só por letra. Vai virar só blá, blá. E isso vai gerar silenciamento institucional. As pessoas não vão querer, não acreditam, não vão denunciar nada. Afinal, todo mundo quer a mesma coisa, a segurança e poder evoluir num ambiente de trabalho seguro e saudável. Eu vou passar a bola para a Fabi rapidinho. Deixa eu falar um negócio, que eu faço esse papel da gente estar todo mundo aqui no mesmo, né, nível de entendimento. Eu vou passar a bola para a Fabi. Não, porque a gente vai falar de prevenção, né? Que a gente vai entrar em prevenção, que a gente começou a falar, acho que a Lorena falou um pouco a escuta que está ligada a esse mapear, né? Então, assim, para mapear os riscos, quais seriam os primeiros passos, né? Porque as empresas, eu vejo, assim, as pessoas que eu converso, com a chegada dessas atualizações da NR1, as pessoas estão meio assim, por onde começar, né? Tipo, é difícil, assim, então tem consultorias como Carlotas, como a Lorena, como outras consultorias que estão aí para dar mão e fazer junto, mas para quem está nas empresas agora nos ouvindo, você tem a parte da escuta, do mapeamento, a parte do encaminhar, e aí queria seguir, assim, qual seriam os próximos passos, mas passar para a Fabi primeiro, se ela quer adicionar alguma coisa. Não? Então vai, Lô, vai você. Tá, então, falando do RPS, eu vou ser bem direito. Primeiro, tem que mapear. Eu, na França, fazia sem IA. Eu fazia com minhas sócias, já fazia mapeamento, então a gente fazia a coleta de dados e também entrevista qualitativa com algumas pessoas que a gente decidir, tá, RH, a pessoa de segurança do trabalho, um líder, enfim. Hoje, eu sempre falo que é melhor de ir, agora que tem muito software que faz o mapeamento. Então, primeiro, o mapeamento, eu indico sempre ir com um software. Tem várias empresas que propõem isso no mercado. Eu estou fazendo uma parceria com a Zumira, que é um software que faz mapeamento dos RPS. Uma vez que a gente mapeou os RPS, tem que integrá-los no PGR. O que é o PGR? PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos. Dentro desse PGR, tem 2 documentos imprescindíveis, obrigatórios para todas as empresas, que seja uma empresa de pequeno porte, grande porte, pouco importa, tem que ter esses 2 documentos. É um inventário de riscos e o plano de ação. Então, aí que precisa uma consultoria, uma pessoa que tenha o olhar, expert de experiência, para poder traduzir os dados, o mapeamento, num plano de ação. Porque não é já, o plano de ação vai ser o mesmo para todas as empresas. Não. Tem que ver os diferentes fatores, a faixa etária, quantos homens, quantas mulheres, o turno, trabalho de noite, não trabalho de noite, rede home office, o deslocamento, tudo isso tem que tomar. Olha, a gente viu, é fácil, eu trabalhava com o sistema GOLAC, que a gente usa muito na União Europeia, o sistema GOLAC, com esses mapeamentos, 3 fatores. Ver as condições de trabalho, fatores organizacionais e relações interpessoais. E dentro disso tem vários outros sub-itens. Então, é trabalho muito importante que não pode se improvisar. É por isso que é bom e recomendável de deixar para pessoas que já sabem fazer isso, e melhor ainda com IA. Então, você mapeou, você inclui isso no inventário de risco e no plano de ação. E agora tem que capacitar, porque não adianta de ter tudo bonitinho um plano de ação, que vai incluir tanto medidas preventivas quanto medidas corretivas. E temos que treinar a liderança, os colaboradores também, mas vamos com a liderança, porque a liderança é ela que vai influenciar o resto da equipe, ela já vai influenciar a própria equipe, etc., aí na pirâmide. Então, por exemplo, se a gente fala de novo do assédio, o assédio, primeiro, precisa saber o que é um assédio. Uma vez que a gente identificou o assédio, conhecer os impactos do assédio, sinais do assédio. Porque uma pessoa, talvez, ela não venha falar, eu sou vítima de assédio. Pelo contrário, ela vai minimizar. Ela pode falar, não estou me sentindo bem, etc. Então, a liderança tem que saber identificar os sinais. E uma vez que ela conseguir identificar os sinais, ela tem que saber escutar.
A escuta passa por o acolhimento, saber entender que escuta não significa dar razão, ela tem razão, ela não tem razão, não é julgar, é acolher a narrativa da pessoa. E depois também saber o que ela faz, avaliar o grau de periculosidade. Será que isso vai para o canal de denúncia? Será que eu faço um registro assim à mão e aí eu dou um prazo para eu vou tomar algumas medidas? Tudo isso é treinamento, não é improviso. Então, isso tem que realmente ter uma capacitação bem estruturada para saber aonde encaminhar, para não revitimizar a pessoa que teve a coragem de falar o que passou. E depois tem o monitoramento, porque tem que ter indicadores de performance, funcionou, não funcionou, relatório também, tem que ter tudo registrado, porque se o MPT, Ministério Público do Trabalho, vem fiscalizar, não adianta falar, a gente fez um treinamento, não, cadê? Cadê o questionário de satisfação, de avaliação? Cadê vocês têm como medir, como mudou o clima organizacional? Então, tudo isso é estrutura. É por isso que eu falo, não é um problema individual, aí tem uma mudança incrível de paradigma. Antes era um problema de comportamento, conflitos entre pessoas. Hoje, esse papo não é mais possível, não cabe mais. É um problema estrutural, é a mesma coisa que hoje ninguém vai questionar o fato, não, mas não adianta tomar cuidado com produto químico, não é nada demais. Ninguém vai falar isso hoje, mas antigamente sim, a gente falava, vamos ver o que vai dar, não sei o quê. Então, é a mesma coisa hoje com o assédio. Então, resumindo, porque eu fiz muita digressão, para as empresas que se questionam como fazer para estar em conformidade com a NR1. Primeiro, mapeamento. Mapeamento, eu aconselho fortemente de delegar, terceirizar para um software, para uma empresa, tem várias que fazem esse mapeamento. Depois do mapeamento, tem que integrar esses dados tanto no inventário de risco e no plano de ação, com medidas preventivas corretivas, né, dependendo do contexto. Depois, capacitação, tem que capacitar para dar vida ao que está escrito no plano de ação e depois monitorar. Muito bom, muito bom. Fiquei aqui pensando em algumas coisas que você trouxe, Lu, que eu acho que é importante a gente reforçar. Primeiro que a NR1, ela sempre existiu, ela teve essa atualização ano passado, ameaçou-se ter a multa o ano passado, conseguiram escapar né, da multa, da obrigatoriedade, da fiscalização, que ficou para maio de 2026, né? Então, está todo mundo literalmente correndo atrás para entender e conseguir se estruturar. Um outro ponto que, te ouvindo, para mim, traz muito, e eu acho que faz parte aqui um pouco do olhar que Carlotas tem, que você tem, que são as relações humanas, né? Então, no fundo, a gente está falando de relações humanas e que, de alguma maneira, essa estruturação, esses contornos ajudam a gente numa série de comportamentos que foram sendo naturalizados ou que eram naturalizados, né? Então, em algum passado distante, a gente andava de carro sem usar cinto de segurança, podia se fumar em ambientes fechados, né? Então, quando vem essas obrigatoriedades, né, que todo mundo fica reclamando, depois a gente entende o quão importante é isso, e eu acho que para as relações, essa estruturação séria, né, da forma como você tem narrado, ela não só vai ajudar, né, o ambiente a estar de acordo, compliance aí com as normas, mas ela vai ajudar uma série de fatores de produtividade, de ganho de produtividade, né? Tem umas zonas cinzas que você colocou em algum momento da tua fala, né, que são as piadas, o feedback, as cobranças, que essa fantasia do assédio, as pessoas acabam misturando, mesclando ou tentando minimizar alguns comportamentos, né? Então, a gente sabe que quando a gente fala das relações, né, se a gente cuida dessas relações, eu vou poder fazer uma cobrança, eu tenho acordos, né? Quando eu vou trabalhar numa organização,
aquilo é um acordo, eu dou o meu trabalho, eu recebo um salário, eu tenho coisas a cumprir, eu tenho entregas a fazer, eu tenho prazos, né? Então não tem problema cobrar esses prazos, não tem problema cobrar esses acordos. O que tem problema é como a gente se relaciona a partir disso, né? Então eu acho que é muito legal quando a gente olha para essa temática, olhar que a gente está falando de algo que você colocou muito bem, quando chegou no assédio é porque muita coisa já foi para o buraco lá atrás, né? Então, como é que a gente cuida dessa relação, desses espaços, desse ambiente, para que realmente as pessoas estejam lá para que elas foram contratadas, né? Para entregar as qualificações dela num ambiente positivo, onde a gente sabe, é atestado que um ambiente saudável gera uma produtividade e um ganho para todo mundo muito maior. Então, na verdade, não é nem uma pergunta, mas é uma colocação, mais dessas reflexões do que a gente sente no dia a dia com os clientes. E a Carla já está aqui apontando o relógio para a gente, então eu queria convidar, Lô, você fazer um encerramento, uma fala final para a gente ir encaminhando para o final. Perfeito. Fabi, eu queria só para facilitar o entendimento justamente dessa zona cinzenta. O que a jurisprudência está mostrando? É que o assédio, para a caracterização do assédio moral, a gente pode ver, olha, será que esse tratamento é um tratamento prejudicial diferenciado? Por exemplo, se somente aquela pessoa está sendo alvo desse tipo de comportamento por parte de uma pessoa, e que é repetitivo, aí sim é assédio. A grande diferença, para realmente entender se é assédio ou não, tem que ter um tratamento prejudicial diferenciado, mas a existência de um dano, né, que seja moral, físico, enfim. Essa é a grande chave de entendimento. Porque as pessoas têm que ter intenção, não sei o que, mas nem lida, nenhuma pessoa fala, eu tinha intenção mesmo de ferrar aquela pessoa. Ninguém vai falar isso. É óbvio. Né? Então, a chave de entendimento é tratamento prejudicial diferenciado. Por exemplo, todo mundo está convidado no jantar de confraternização e fulano não recebeu o convite na caixa de e-mail. E não é a primeira vez. No outro happy hour, ele não foi convidado. Ou mandaram o convite em última hora, sabendo que o restante da equipe já tinha recebido uma semana atrás. Ou tal pessoa nunca está convidada naquelas reuniões da pauta, cuja ela tem responsabilidade. Então, isso, para nossos auditores, a chave de entendimento poderia ser realmente o tratamento prejudicial diferenciado. Eu queria só trazer mais essa clareza de conceito. Gente, que desbunde essa conversa, né? A gente vai lançar esse episódio em maio, então você deve estar nos ouvindo aí, nos vendo em maio, que é o mês que as atualizações entram em voga, tá certo? Esse termo não, né? Lorena, me ajuda, você que é jurista. Tá no mute. E agora tô ferrada aqui, ó, falando besteira sozinha. É vigente, será vigente a partir do dia Isso. Entra na vigência, louca, consegue errar tudo, erra o tempo todo. Mas, ó, obrigada, Lorena, pelo papo. Acho que aqui embaixo, no Spotify, no YouTube, a gente vai colocar todos os links para vocês encontrarem a Lorena e saberem mais. A gente deve marcar um outro bate-papo para focar mais em assédio moral e sexual, né? A gente falou bastante do NR1 aqui. Acho que é isso, né, Fabi? Quer dar mais algum tchauzinho? Não, eu quero agradecer primeiro, né, a quem está acompanhando e acompanha a gente, e agradecer muito, Lô, por compartilhar aqui, né, os teus conhecimentos com a gente, pela parceria e por trazer aí um pouco dessas reflexões que eu acho que são tão importantes dentro das organizações, que a gente precisa muito olhar para as nossas relações e cuidar disso com muito carinho, porque, no fundo, é disso, né, que as empresas e o mundo é feito, né, com base nas nossas relações. Então, muito obrigada por compartilhar esse momento com a gente. Muito, muito obrigada. Um grande abraço.